Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês tenham passado aí um bom feriado. Hoje é sábado, conforme prometido, eu vou postar aqui agora a correção dos exercícios, tá? Vocês tiveram aí uma semana, um pouco mais de uma semana para tentar resolver. E esses exercícios de tarefa realmente foram um desafio, tá? Alguns são mais fáceis e tem um aí que é bem difícil. E eu vou corrigir aqui com vocês agora, tá? O primeiro exercício, que é esse aqui, a gente vai efetuar primeiro a soma do que dá para resolver. No caso, eu tenho aqui ó, 2 mais 3 mais interrogação igual a 22 menos 10. 2 mais 3 dá para resolver. 2 mais 3, 5, certo? E mais interrogação, que não tem como resolver agora, a gente não sabe quanto vale a interrogação. Eu só copio novamente. Igual 22 menos 10. 22 menos 10 nós sabemos que vai dar 12, certo? Agora, eu preciso, para eu descobrir o valor da interrogação, eu preciso deixar ela sozinha. Na verdade, tem duas maneiras de fazer isso. Quando vocês chegam numa situação simples como essa, vocês podem simplesmente deduzir o valor da interrogação. 5 mais quanto dá 12? Acredito que vocês já deduziram por conta. Mas eu vou fazer aqui agora aplicando as propriedades da igualdade que eu falei com vocês, que é o foco dessa aula. Então, para eu deixar essa interrogação sozinha, eu preciso sumir com esse 5 daqui. E para sumir com esse 5 daqui, eu vou inventar aqui um menos 5. Esse menos 5 não existia, eu acabei de inventar ele. E o mais interrogação, eu continuo aqui, repito. E lembrando que para que a igualdade continue válida, tudo que eu inventar de um lado, eu preciso inventar a mesma coisa do outro lado. Então, vou inventar aqui também um menos 5. Menos 5. Resolvendo agora isso aí, 5 menos 5 vai dar 0, certo? Daí a gente vai ter 0 mais interrogação. Como numa soma o 0 não faz nenhuma diferença, a gente não vai nem escrever ele. Esse 5 aqui vai ser cancelado por esse outro 5 negativo. Sobra aqui desse lado somente a interrogação. Do lado de cá, a gente efetua a conta. 12 menos 5 vai dar 7. Como a gente tem só interrogação de um lado e só um número do outro, resolvemos o problema. Descobrimos que essa interrogação vale 7. Vamos agora para o segundo exercício, que é esse daqui. Esse aqui envolve um pouco de... temos aqui uma multiplicação e uma soma. E desse outro lado só uma multiplicação. Primeira coisa, interrogação vezes 10 mais 6. Eu não posso resolver esse 10 mais 6, porque esse 10, apesar dele estar somando aqui com 6, antes disso ele está multiplicando com interrogação. E numa expressão, a multiplicação sempre tem que vir antes. Então, não tem como a gente saber quanto que vale o resultado dessa multiplicação de interrogação por 10. Agora, esse 6 aqui, eu consigo sumir com ele, porque ele não está em nenhuma operação que envolve a interrogação. E para eu sumir com um 6 que está somando, eu invento um 6 subtraindo. Do outro lado, a gente tinha 7 vezes 8, que dá 56, certo? Resolvi somente essa multiplicação. E como eu inventei esse menos 6 aqui, do outro lado eu preciso colocar o menos 6 também. Lembra? Tudo que eu coloco de um lado da igualdade, eu preciso colocar exatamente igual do outro lado. Interrogação vezes 10, por enquanto, não dá para fazer nada. Esse 6 menos esse 6, 6 menos 6 vai dar 0, certo? Então eu vou ter o resultado disso aqui, que eu ainda não sei quanto que é, mais 0. Como o mais 0 não faz diferença na soma, eu não preciso escrever ele. O 6 positivo é cancelado com o 6 negativo. Do outro lado, eu tenho 56 menos 6. 56 menos 6, 50. Chegamos aqui numa situação simples de deduzir também. Que número vezes 10 dá 50? Dá para vocês responderem isso de cara, de imediato. Mas eu vou aqui, na correção, eu vou aplicar as propriedades da igualdade, que é o que a gente está estudando. Lembrando que o oposto da multiplicação é a divisão, a gente precisa dividir tudo o que está aqui desse lado igual para o número que eu quero sumir. Nesse caso, eu quero sumir com esse 10. Então, a gente vai fazer aqui dividido por 10, tá? Lembra, existem 4 formas de representar a divisão. Através desse símbolo, que vocês viram lá nos anos iniciais,
através desse símbolo, que é o que a gente usa a partir dos anos finais nas expressões. A barra também serve como divisão, que a gente vê bastante isso em ciências também. Ou então a fração. Tá? E nesse caso, a nossa fração era interrogação vezes 10, eu vou dividir por 10. Tá? Foi o que a gente fez aqui. Ó. Se eu pego um número qualquer e multiplico por 10, e pego o resultado dessa multiplicação e divido por 10, eu volto a ter o número original que eu tinha. Então, esse 10 cancela com esse 10 aqui. Ó. Sobra só a interrogação. E lembrando que tudo que eu ponho de um lado da igualdade, eu preciso pôr exatamente igual do outro lado, aqui eu vou ter 50 dividido por 10. 50 dividido por 10 é 5. Que era o valor que a gente tinha deduzido lá, quando eu falei que dava para deduzir. Só interrogação de um lado, só número de um outro lado, problema resolvido. Vamos agora para o terceiro exercício. Aqui, terceiro exercício. Bom, eu tenho aqui uma divisão, 14 dividido por interrogação, que é igual a 5 mais 9 menos 7. 14 dividido por interrogação, não dá para fazer nada por enquanto. Agora, 5 mais 9 menos 7 dá. 5 mais 9 vai dar 14, certo? Menos 7. 14 menos 7 também dá para fazer. Vou copiar a primeira parte da igualdade e vou resolver a segunda parte. 14 menos 7 dá 7. Aqui, a gente pode usar as propriedades da igualdade, mas é bem mais complicado eu usar elas aqui do que eu fazer a dedução. Que número de 14 dividido por qual número vai dar 7? 14 dividido por 1 vai dar 14. 14 dividido por 2 dá 7. Então, nesse caso, a interrogação vale 2. Pessoal, as propriedades da igualdade aqui valem também, mas aqui é bem mais complicado, tá? Por isso que eu deixei essa parte por dedução, tá? Que eu não quero confundir vocês. Então, nesse caso, ficou como dedução. Em sala, se vocês quiserem, eu posso mostrar como resolve isso com as propriedades e vocês vão ver que é bem mais complicado. Vamos para o próximo. Esse aqui é o exercício mais difícil da aula de hoje, tá? A gente tem esse 12, que está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. E a interrogação está lá dentro do parênteses. Então, para que eu resolva isso aqui, eu preciso tirar esse parênteses. Mas para tirar os parênteses, eu preciso sumir com esse 12 daqui. Então vai ficar como? Toda vez que eu tenho um número fora do parênteses, ele está multiplicando todo mundo que está lá dentro. Certo? A gente já conversou sobre isso em sala. Então, eu estou só copiando aqui. Ó. E como eu disse para vocês que o 12 está multiplicando o que está entre parênteses, para que eu suma com o 12, eu preciso dividir, certo? O oposto da multiplicação é a divisão. Dividir por quanto? Se é o 12 que eu quero sumir, vou dividir por 12. E tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu faço exatamente igual do outro lado. Tá? Então vamos lá. 12, se eu pegar 12 e multiplicar por tudo que está aqui dentro, eu vou ter um resultado. Se eu pegar esse resultado e dividir por 12, eu vou voltar a ter o número original. Então, esse 12 cancela com esse 12. Tá? Vai sobrar só o que está dentro do parênteses. E percebam que como não tem mais nada fora do parênteses, eu não preciso mais escrever os parênteses, eu não escrevi. Desse outro lado, eu preciso fazer a divisão. Mas essa divisão não é tão intuitiva. Então, eu pego um pedacinho de rascunho, pode ser um cantinho lá na parte de baixo da folha, no verso da folha, ou uma folha diferente, um rascunho. E faço a divisão do jeito tradicional. Se eu tenho dois algarismos dentro da chave, eu pego os dois algarismos do número. E eu vou fazer a seguinte análise. Ó, 14 é maior, menor ou igual ao que está dentro da chave, ou seja, igual a 12. 14 é maior. Então eu vou dividir só pelo 14 mesmo. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 14? Ora, cabe uma vez só, porque uma vezes 12 dá 12. E 12 para 14, faltam só 2. 14 menos 12, 2. Baixo esse 4 aqui. Eu vou ter 24 aqui embaixo. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 24? 2 vezes. 2 vezes 12 dá exatamente 24. Sobrou 0. Ou seja, essa divisão resulta em
12. Agora, a gente precisa deixar a interrogação sozinha aqui. Então eu preciso tirar esse 15 daqui e esse 6 daqui. Usando as propriedades da igualdade, a gente pode colocar um menos 15 aqui para assumir com esse 15, com esse mais 15, e pode pôr um mais 6 aqui para assumir com esse menos 6. Só que as propriedades de adição diz que eu posso modificar os números de lugar se eu tiver só soma e subtração. Ou seja, eu vou trocar essa interrogação por esse 6. Então vai ficar aqui, ó, 15, depois o 6 e depois a interrogação. Mas percebam o seguinte, antes do 6 eu tenho um sinal de menos. Se eu troquei o 6 de lugar, eu preciso levar esse sinal de menos junto, tá? Espera aí que saiu um negócio errado aqui. Eu preciso levar o menos junto. Então, eu não levei só o 6 para frente. Eu mudei o menos 6 de lugar. Mesma lógica aqui, ó, eu tenho mais interrogação. Se eu tirei a interrogação de lugar, eu preciso tirar o mais junto. O mais vai junto com ele, tá? E do outro lado, por enquanto, eu não mexi com nada. Eu só troquei a interrogação e o menos 6 de lugar. Agora eu consigo resolver, ó, 15 menos 6 vai dar 9. 9 mais interrogação é igual a 12. De novo, nessa parte já dá para deduzir o valor, mas eu vou continuar com as propriedades de igualdade aqui. Para que eu deixe a minha interrogação sozinha, eu preciso sumir com 9. Então eu vou ter 9 menos 9 mais interrogação é igual a 12. E se eu inventei um menos 9 aqui, eu vou inventar um menos 9 aqui também. 9 menos 9 vai dar 0, numa soma eu posso cancelar, sobra só a interrogação. 12 menos 9 dá 3. Interrogação sozinha de um lado, número sozinho do outro. Resolvemos o problema. E por fim, o último exercício, que não é tão difícil igual esse que a gente acabou de resolver. Eu tenho aqui uma multiplicação, certo? 11 vezes a minha interrogação é igual a 150 menos 29. Então, essa conta já não é tão fácil de fazer de cabeça. Então, a gente arma aqui a subtração normal, do jeito que a gente está acostumado. Lembrando de alinhar o 9 embaixo do 0, porque os dois são unidades. O 2 embaixo do 5, porque os dois são dezenas. Então, unidade, dezena, unidade, dezena. Efetua a soma. 0 menos 9 não dá para fazer. O 0 empresta do 5, o 5 vira um 4 e aqui vira um 10. 10 menos 9, 1. 4 menos 2, 2. 1 menos nada continua sendo 1. Então, aqui na frente vai ficar 121. Agora, essa conta eu também poderia deduzir. 11 vezes quanto dá 121? Mas eu acho que nesse caso é mais fácil a gente usar a propriedade da igualdade. Se o meu 11 está multiplicando a interrogação, eu vou dividir tudo esse lado aqui por 11. E tudo que eu faço de um lado da minha igualdade, eu tenho que fazer exatamente igual do outro lado. 11 vezes alguma coisa vai dar um valor. Se eu dividir esse valor por 11, eu volto a ter essa mesma coisa. Ou seja, 11 vezes interrogação vai dar um valor, dividido por 11 volta sem a interrogação. Então, esse 11 cancela com esse 11. Sobra aqui só a interrogação. E 121 dividido por 11? Essa conta também não dá para fazer de cabeça, é um pouco mais difícil. Até dá, mas é um pouco mais difícil. Então, a gente arma a divisãozinha lá no nosso rascunho. E efetua a divisão normal. 2 algarismos dentro da chave, pego esses dois primeiros algarismos aqui. 12 é maior que 11, podemos dividir. Quantas vezes o 11 cabe dentro do 12? Uma vez. Uma vez 11, 11. E daí eu faço 12 menos 11, que dá 1. Abaixo esse 1 aqui, ó. Deu 11 aqui embaixo. Quantas vezes o 11 cabe dentro do próprio 11? Uma vez. Exatamente uma vez. 11 menos 11 dá 0, ou seja, essa divisão resulta em 11. E assim a gente corrigiu os 5 exercícios da tarefa. Eu espero que vocês tenham tentado fazer. Se vocês tentaram fazer e conseguiram, parabéns para vocês. Se vocês não conseguiram, não se preocupem. Os exercícios eram difíceis mesmo e de propósito, tá? Era um exercício mais de investigação. E eu queria que vocês tentassem desenvolver estratégias para conseguir resolver esses exercícios.
A gente vai praticar um pouco mais dessa propriedade de igualdade ao longo agora do ano inteiro. Essa propriedade ela vai valer até o final da vida escolar de vocês. Tá? Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula segunda-feira.